Olá, tudo bem? Você está em mais um novo episódio do podcast Política Real, junto com o Portal IG. O entrevistado dessa semana é ex-presidente do Clube Hebraica, empresário e diretor da Universidade Haifa, no Brasil. Avi, tudo bem? Obrigado por ter aceito o convite, viu? Imagina, é um prazer estar aqui. Eu acho que vamos tentar esclarecer um pouco das nossas trajetórias aqui, do nosso trabalho, tanto comunitário como para a comunidade em geral, em modo geral, e esclarecer alguns assuntos políticos, econômicos que a gente vai tocar aqui. Avi, quero fazer primeiro um elogio. A guerra não traz nada de bom, né? Mas nesse momento de guerra, a gente participou muito de programas de TV, eu principalmente na Jovem Pan, onde você estava junto. Você foi um dos caras que eu mais gostei de conhecer. Oh, muito obrigado. Inteligência, história, sabe? Você enriquece as pessoas, porque você tem uma história diferente de nós brasileiros, né? E eu aprendi muito com você, por isso que eu insisti tanto que você viesse da entrevista. Não, eu acho importante, primeiro que eu nasci lá, então já vivi essas situações em épocas passadas, infelizmente. É um conflito de longos anos, porém há soluções e nós sempre buscamos paz. Eu acho que o mais importante é que todo mundo pode planejar uma vida plena e conjunta, com amor e com outros valores de família, então, etc. Você nasceu em Haifa, né? Eu nasci em Haifa. Haifa. E você, num desses programas Jovem Pan, você fez um relato que quando você era jovem, ou quando você era criança, você conviveu com os diferentes, né? Ou com... Porque muitas vezes a gente vê a guerra agora, Israel contra a Palestina. E não é, você cresceu com palestinos jovens, né? Que são seus amigos até hoje. Isso traz um pouco o Ravi, que tem uma sensibilidade social e faz trabalho comunitário, se envolve no Clube Hebraica, se envolve na Universidade de Haifa. Tem um pouco isso da sua infância? Sem dúvida. Eu acho que eu tenho um dos caras que eu mais gosto e escuto é o Eli Ron, o dono da Cirela. É o Eli, que é um filântropo, um dos maiores do mundo, e ele fala assim, cada pessoa nasce com uma missão. E ele falou, é a sua missão. E eu acho que tem muito nisso. Eu acho que a gente tem, tanto pela criação, tanto pelo local, mas também eu acho que a gente vem para esse mundo com alguma coisa já meio planejada, direcionada para onde você vai. E eu que nasci em Haifa, que é um lugar super plural, é um lugar onde árabes, judeus, drusos, cristãos e todas as religiões vivem em conjunto e na forma mais simples, jogando bola, saindo para um cinema, coisa básica. Que a gente às vezes olha as coisas tão sofisticadas e complexas e deixa a nossa coisa de vida plena, vida simples, deixa do lado. E a gente vê que quando a gente volta para as origens, a gente consegue viver em paz, a gente consegue... Em harmonia, né? Em harmonia, não tem problema nenhum. Entender os diferentes, né? Sem dúvida. Aproveitar a experiência de um do outro, né? A gente vê que em Israel tem 2 milhões de árabes, que hoje chamados palestinos, na verdade a história, talvez a gente vai tocar nela daqui a pouco, mas a história é longa. A briga por terra só começou em 1917, na Carta do Balfour, que foi a primeira carta que falou, o povo judaico que tem aqui uma história milenar tem o direito de ter um pedaço dessa terra. E aí que começou toda a briga de terra. Mas se a gente olhar,
até então se convivia em conjunto, se vivia em conjunto, e depois disso, também, depois da partilha, depois de tudo que, apesar das guerras e tudo, você vê que se vivem junto. A Universidade de Haifa, que você citou, que eu faço um papel aqui no Brasil, você vê... É presidente aqui? Presidente aqui no Brasil, da Universidade de Haifa. Eu falo diretor, mas eu fiquei na dúvida se era diretor ou presidente. É o presidente. E a gente vê que na universidade nós temos mais de 40% de alunos, pesquisadores, professores, pós-graduados, que são árabes, palestinos, muçulmanos. Mas vamos voltar um pouco aqui. Você veio para o Brasil por questões profissionais? Ou os pais vieram? Qual que foi? Quantos anos você veio para o Brasil? Então, eu vim para o Brasil em 89, com 26 anos, já depois de me formar no Technion, em Haifa. Você é formado em quê? Eu sou formado em engenheiro mecânico. E eu conheci lá no Technion uma moça, a Denise. Igual, eu vou falar o popular, né? Veio atrás da rabo de saia, né? Então, e ela me prometeu que aqui é futebol, praia e só vida boa. Eu estou buscando isso até hoje, mas... tem futebol e tem praia. Aqui você torce para que time? Palmeiras, né? Palmeiras. Campeão, é nóis. Não orientaram bem ele aqui no país, não é possível. Eu vou te contar, o meu time em Haifa é Maccabi Haifa. Maccabi Haifa também jogou já Champions League, quem viu, acompanhou, e sempre foi meu time. E as cores são verde e branco. Aí quando eu vim para o Brasil, meu sogro, que é São Paulino, é conselheiro no São Paulo. Ela é brasileira? Ela é brasileira, nascida em São Paulo aqui. E ela veio, como tem muitos programas que a comunidade proporciona, tanto para os judeus como para não-judeus daqui do Brasil, aí estudar em Israel. E ela foi estudar, ela fez algum programa... A Universidade de Haifa é um pouco isso também? Também, tem na universidade, só que nós estudamos no Technion, que é em Haifa também, só que Instituto de Engenharia. Exatas. A universidade é humanas e o Technion é mais exatas. Entendi. E ela veio e fez engenharia de alimentos. E um desses momentos a gente cruzou, na verdade a história... até engraçada, porque em Israel, depois do exército normal, você faz aquilo que é chamado reservista, Miluim, que você todo ano faz entre 40 e 50 dias. É obrigatório fazer exército lá? É obrigatório, e depois é obrigatório fazer esse serviço de reservista. Mas todo mundo faz exército ou tem que nem aqui no Brasil, que parte é dispensada? Vamos falar que 90% aqui são dispensáveis e lá 90% é obrigação que eles fazem. Tirando alguns específicos, questões alguma coisa saúde, assim, mas questões reais. E é uma coisa que, pelo menos na minha época, além de ser muito importante, e você sentir, por isso que a gente fala que Israel tem um exército de defesa. IDF, Israeli Defense Force. Então, não é um exército nem profissional, nem de ataque, nem nada. Faz parte da formação. Da formação, e você vê que é o exército do povo. Por isso que ele é tão... quem é soldado em Israel? O meu filho, o meu sobrinho, familiares. Todo mundo conhece alguém que está no exército hoje. Então, é um pouco disso. Então eu fiz esse período na época, numa das missões que tinha que fazer, e eu voltei para os estudos na época de provas. Aí, na época de provas, a faculdade, o Technion, te dá alunos que fizeram algumas matérias que você vai fazer as provas para te botar em dia. Certo. E uma das matérias, uma das matemáticas lá, quem me deu uma lista de 13 nomes, 12 homens e uma mulher. E aí, ela, qual é o nome dela? A gente fica falando Denise. Dela. A Denise era minha professora e virou minha mulher. Temos até hoje 35 anos. Você veio para cá, casou aqui? Casei lá. Casou lá? Casei lá com Seus ela. filhos nasceram? Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, os 3 nasceram aqui. Os 3 nasceram aqui? Nasceram aqui.
O Tomer, o Daniel e a também, Thalia. tudo palmeirense? Tudo palmeirense. Eles tinham a opção, ou ser palmeirense ou se deserdar. Denise, você tinha que ter orientado melhor o Avi, pô. Aqui é Corinthians. Meus melhores e maiores amigos são corintianos, meu sogro é São Paulino, e aí quando eu cheguei eu falei, eu preciso de um time verde e branco. Ele falou, tem um time Guarani que é verde e branco, vai torcer para eles. Aí eu descobri que ele tentou me enganar. E aí, cheio de atividade, né? Presidente do Hebraica, líder empresarial, você tem hoje a maior empresa de freios. Sim, hoje a SIL tem a sede e a empresa, né? A parte fabril em Sorocaba. Sim, a SIL hoje é líder de mercado de reposição de pastilhas, sapatas de freio. Nós temos uma empresa, hoje tem 3 parques fabrios, um em Sorocaba, outro em Atibaia, um em Bom Jesus dos Perdões. Achei que fosse tudo em Sorocaba. Sorocaba é a central, é onde está toda a base, e lá a gente fabrica tanto pastilha como sapato. Em total do grupo hoje tem quase 1.000 funcionários. E presidente da Universidade de Haifa, minha pergunta, como faz para equilibrar todas essas atividades? Como que você consegue? Porque nesse momento, nós estamos num momento, você está num momento diferente por conta por conta do episódio do grupo terrorista Hamas. Mas presidente hebraica aqui, presa Sorocaba, universidade, tem as questões sociais que você trabalha também, tem a questão do... Qual que é o nome daquele instituto? Bet Alohem. Bet Alohem, que faz um trabalho social justamente com soldados feridos na área de esporte. Como que faz para equilibrar tudo isso? Olha, a minha mãe sempre falava uma frase para mim, ela falava, se você quer que alguém faça alguma coisa, procura uma pessoa bem ocupada. Eu acho que essa é a maneira. Se você quer fazer as coisas, você acha os tempos, você sabe organizar uma agenda. Eu sempre gosto de falar isso e fazer isso, trabalhar em equipe. Eu nunca faço nada sozinho. Seus filhos são envolvidos, pelo menos na empresa ou nas atividades? Como que é isso? Até então, meus filhos... Tem uma filha que mora na Inglaterra, que vive lá, já se formou lá e vive lá, trabalha lá, e tem 2 filhos aqui. Os 2 estavam indo com a mãe, que era no ramo alimentício, restaurantes, etc., aqui em São Paulo. Aí tem restaurante de que tipo de culinária? Mediterrâneo, né? Qual que é o nome? Faz a propaganda aí. Filó, restaurante Filó, Bar Bené, a rede de restaurantes Filó. Então, até então, os 2 meninos estavam com a minha esposa. Ela, agora, recentemente, deixou para eles tocarem todas as atividades. E um deles, o do meio, o Daniel, decidiu o ano passado, ele casou e decidiu vir trabalhar comigo. Então já te alivia também, já alivia um pouco, sem dúvida. Já está pegando bem o ritmo de trabalho de indústria, de empresa. Não é fácil. Não é fácil, não. Indústria no Brasil é um desafio. Mas eu acho que é super importante. Ontem eu até voltei com ele no carro, ele me falou assim... Você vai todo dia para Sorocaba? Vou, não é todo dia, mas agora... Mas quando tem que fazer alguma atividade na empresa, vai para Sorocaba. Sim. Não faz daqui, não tem sede aqui, não tem nada, é lá. É lá. Ontem eu estava lá e na volta a gente voltou junto no carro. E aí foi até interessante de falar, que a gente falou em fazer doações e ele me falou assim, agora que eu estou conseguindo ganhar um pouco mais, eu vou doar mais, porque eu estou doando 15% dos meus ganhos, tanto para entidades como para projetos. Então, me deixou bastante feliz e eu falei, olha, parabéns, é isso mesmo. Nós temos isso enraizado em nós, em fazer... benemerência, em ajudar, em buscar gente que não tem talvez a mesma sorte e dar uma oportunidade.
Tanto que na fábrica em Sorocaba nós temos uma escola onde a gente faz filantropia. É um projeto da Fundação IOSP. Você falou Eli Horn, quase a fortuna dele toda. Ele está dando hoje 60% da fortuna. É isso. E são números expressivos. Não é 10 mil reais, não, viu? Não, são milhões e milhões, que vão por ano para. E olha, vai para a comunidade judaica, mas vai muito dinheiro para a comunidade geral. Tem projetos de vulneráveis no Brasil e no mundo. Então, o Eli é uma parte dos 5 maiores doadores do mundo. Tem um grupo específico disso. E aí teu filho falou, vou começar a contribuir mais. Vou contribuir mais e dentro desses projetos que nós estamos fazendo, o projeto social de formarem na fábrica, uma escola. Nós estamos ajudando toda a nossa região. Na pandemia a gente inaugurou um posto de saúde 24 horas no bairro da fábrica para ajudar o pessoal. N projetos, a gente recupera presidiários e dá para eles uma oportunidade e emprego para eles recuperar uma vida digna e não ter que voltar para o crime. Muitos deles voltam porque saem e não tem expectativa exatamente, nenhuma, oportunidade nenhuma, são excluídos da sociedade. Exatamente. Então, muitos deles, eu tive casos assim emocionantes que o pessoal veio na minha sala e falou, olha, nunca imaginei que eu ia conseguir sair desse círculo vicioso de crime, porque eu saía, voltava a fazer algum delito, voltava para a cadeia. Então, ninguém dava chance, a gente está dando. Tem também o Jaime Garfin, que era da Porto Seguro, tem o mesmo projeto também. Então, a gente está buscando reabilitar pessoas, a gente está buscando ajudar o nosso entorno, porque eu acho que você tem que acordar de manhã e olhar qual que é o seu legado, qual que é a sua contribuição com a sociedade. E não é, com toda sinceridade, a gente muitas vezes se depara com pessoas que têm muito mais do que necessita e não sabe também dividir. Tem que dividir o pão um pouquinho, até para a segurança dessas pessoas mesmo, para ter uma sociedade um pouco mais equilibrada, uma sociedade um pouco mais justa. Você disse que Haifa é uma cidade plural com diversidades diferentes de culturas, né? De pessoas. A universidade cuida um pouco dessa bandeira, né? Da diversidade de Haifa. Sem dúvida. Como que a universidade, ou como que a gente pode trazer esses valores para o Brasil ou para as pessoas entenderem, porque aqui é muito cultural também. Como que a gente faz para conscientizar as pessoas da importância de entender as diversidades, de respeitar as diversidades e aproveitar, né, a cultura de um do outro, a experiência de um e do outro, não entender que aquilo é uma diferença que os separa, é uma diferença que soma, né, que soma. Eu acho muito interessante essa pergunta, porque tudo começa na educação, tudo começa nas informações. Eu acho que a gente tem que incentivar muito mais, apesar de época de WhatsApp, iPad, iFood, tudo, a gente tem que incentivar ainda educação, leitura, procura de se informar antes de... nós temos um pequeno problema que eu chamo aqui, que a gente é muito torcida de futebol. A gente falou de times, mas é mais ou menos isso. Todo mundo é o técnico da seleção, todo mundo entende de tudo, todo mundo com pouca informação já dá opinião. E já forma opinião e já sai para a rua e faz coisas assim... Na fase da guerra, o que tinha especialista em guerra, né? Eu olhava assim, deve ter uma universidade de guerra, porque o cara virou um especialista com umas informações que eu não sei de onde tira, né? De onde tira. E tira do WhatsApp, que muitas vezes é bobagem o que recebeu
e espalha bobagem e discute sobre bobagem, né? Em cima de bobagem, né? Então, infelizmente, a modernidade ela é importante e traz benefícios, inúmeros benefícios para a nossa sociedade, mas também, vou falar uma palavra um pouco forte, emburreceu um pouco a sociedade. E também baixou o nível moral da sociedade. Não estou falando só do Brasil, estou falando de modo geral. Vou um pouco nesse caminho. Eu não uso essa palavra, muitas vezes, né, ao vivo fica difícil. Mas muitas vezes me perguntam assim, as pessoas estão falando mais de política e estão entendendo mais de política? Eu falei assim, não estão entendendo mais de política. Porque parte da sociedade, ou grande parte da sociedade que hoje se diz entendedor de política, ou que eu vejo discutindo política, discute em cima de fake news. Ou seja, não discute em cima de nada, fala bobagem em cima de bobagem e se acha um expert. Isso não é entender. Tem que ter discernimento primeiro para você entender alguma coisa. Ó, eu vi a informação, realmente isso aqui é sério, vou atrás de mais informações, vou me informar para poder discutir. Agora recebe bobagem, discute mentira em cima de mentira, não está discutindo e não está sabendo nada, está emburrecendo. Infelizmente, e quando a gente viu agora a situação de guerra, outras situações que tem, agora vai virar tudo Free Goiânia, Guiana. Free Guiana, porque até então é Free Palestine e o pessoal nem entende de que fala, na verdade, do conflito e etc. E isso que eu estou tentando, tanto que a gente estava em diversos lugares juntos falando para as pessoas poderem entender o contexto, a realidade. Da informação, eu não estou falando nunca para a pessoa, toma esse lado, toma aquele lado. Não precisa concordar, mas você precisa entender antes de você tomar partido. É isso. É isso que eu acho importante. Eu acho que isso que o mundo hoje tem que trabalhar mais na educação e na educação dos fatos, porque a gente vê universidades dos Estados Unidos, a gente vê universidades no mundo que valores invertidos e às vezes se pergunta qual que seria a motivação disso? É só econômica? É algum conceito que realmente acredita naquilo? Mas, às vezes, você vê umas verdades distorcidas e as pessoas pegam aquilo como uma verdade. Então, não sei, a gente tem que, talvez, passar por crises para o mundo entender que ele tem que... Se a gente quer uma democracia, porque o mundo hoje, se você pegar, a maior parte dos países que participam até na ONU são países de ditadura. Não são países... Hoje a democracia ela é menor do que a ditadura. E o caminho, enrustido em alguns países, inclusive, está indo para esse lado. A ONU hoje se demonstrou uma grande instituição de... Como que se diz? De ajuda humanitária. Mas de decisão, zero. Você acabou de falar. Da Ucrânia, ficar em cima do muro. Israel, ficar em cima do muro. Da Goiânia, estão em cima do muro. Ou seja, não tem decisão nenhuma. Eles não conseguem tomar decisão nenhuma. Não conseguem apontar caminho. E quando aponta caminho, aponta para quem foi atacado inicialmente. Então, eu até vou ser um pouco mais proteger o grupo terrorista. Eu vou ser um pouco mais contundente. A gente falou de Iêmen, de milhares de pessoas massacradas sem um A da ONU. Na Síria, milhares de pessoas massacradas. Turquia, com os curdos, milhares de pessoas massacradas. Boko Haram. Então, a gente, se você olhar eu posso citar mais 10 lugares no mundo que estão sendo totalmente de uma maneira equívoca, tentando dominar povos através de religião, através de terras, etc., por motivos diversos, tanto de religião como econômicos, e ninguém fala nada. E quando se trata de Israel,
todo mundo... Não é que a gente despreza número de mortes e civis, que a gente pode até contestar números, etc., mas tem realmente efeitos de guerra, são efeitos ruins para todo mundo. Mas eu sempre falo, a Segunda Guerra Mundial... Mas Israel estava quieto lá no canto deles, né? Israel não começou guerra, mas na Segunda Guerra Mundial, como é que acabou a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial acabou uma vez que os aliados bombardearam a Alemanha. 4.200.000 civis alemães morreram. 4.200.000. Não lembro. Alguém falou que o Churchill é um criminoso de guerra? Ninguém. De Eisenhower foi criminoso de guerra? Que jogaram a bomba atômica no Japão e acabaram com 2 cidades, com efeitos colaterais danosos para o mundo, mostrando a máquina mortífera de guerra nuclear? Alguém falou alguma coisa? Então, em que todo mundo hoje na BBC, eu escuto muito a proporcionalidade. Que proporcionalidade tem isso? Aonde estão os valores certos e errados desse mundo? Não, e o grupo terrorista foi lá, atacou Israel, e todo mundo sabia, e eles sabiam também, o poder de reação de Israel, né? E agora ficam, coitado, não é coitado, é grupo terrorista. Tanto é que já pegaram gente do Hezbollah tentando entrar no país, eles já foram para Jerusalém e desceu do carro lá atirando. Eles são um grupo terrorista. Se passar a mão na cabeça, a gente vai dar um exemplo ruim. Abre precedente. Perfeito. Abre precedente. Perfeito. Grupo terrorista se ataca, não se passa a mão na cabeça. Vamos esquecer agora Israel. Vamos falar assim. Se o mundo não mostrar que o uso de violência, de terrorismo, acaba num beco sem saída, se a gente não demonstrar isso fortemente, não importa agora, tira a localidade, nosso mundo vai virar do avesso. Porque a força que dá resultado, aí você vai ter isso em milícias aqui no Brasil, você vai ter no México, você vai ter na Europa, você vai ter em todos os lugares. Porque vão falar, uso a força, eu consigo avançar, eu consigo ter benefícios, então vou usar a força. Isso é um exemplo. E não importa, pode chamar Hamas, pode chamar Boko Haram, pode chamar Hezbollah, pode chamar Farc, pode chamar qualquer coisa. Grupos terroristas sempre tentam, através da violência, conquistar algo. Pode ser terreno, pode ser econômico, pode ser religião. Se você deixar, você mostra que esse é o caminho. A gente não pode deixar isso acontecer. Vamos falar um pouco de guerra. No dia 7 de outubro, para quem não sabe, você estava lá em Israel. Sim. Qual foi a sua primeira reação? Você ouviu a sirene, ouviu a bomba? Qual foi a sua reação e qual foi o sentimento das pessoas na hora que começaram os ataques? Ou que hora que vocês perceberam os ataques? Eu posso te falar que o começo, nas primeiras horas, ninguém entendeu nada. Foi assim um espanto. Porque não se sabia a dimensão. Às 7 da manhã, às 8 da manhã, o noticiário dava, teve um ataque terrorista, morreram 20 pessoas, e você falava, é mais um ataque terrorista. Ninguém teve a dimensão do negócio. E aí, com as horas passando, você começou a entender o que está acontecendo. As informações foram chegando. Tanto que chegou em 900 mortos quase uma semana depois. Então, eu acho que até o governo também liberou a conta-gotas e também... Para não causar nenhum tipo de pânico geral, né? Geral. E também pelo fato que em Israel, quando se dá um número, esse número é checado e rechecado. E quando se põe um nome na mídia, é depois que você avisou as famílias. Eu acompanho um Instagram, poderia falar o nome, mas eu não lembro o nome.
E ela coloca assim, autorizado e liberado, não, é baixa do soldado tal, mas ela faz referência que está informando porque foi liberado, foi autorizada a liberação dos nomes tal, exato. Pelo respeito, por isso também que eu cheguei a ver o filme Sem Cortes, de 47 minutos, sobre o que aconteceu no dia 7, que tira sono de qualquer um por muito tempo. E você vê... Qual o impacto imediato na comunidade lá? O impacto é que se quebrou um mito. O mito é que Israel é o super-herói. Que tinha aqui tudo de proteção contra um possível ataque. Se existia um lugar bem seguro, era Israel. Exatamente. Que tinha ameaça, mas ele era tão seguro que as ameaças eram só ameaças. Essa segurança era um sentimento total. Óbvio, teve atentados no passado e tudo, mas você andava na rua, né? Você andava em Tel Aviv às 11 da noite, à meia-noite, livremente, nem pensava em nada, você pensava na vida. Você acha que o sentimento de poder andar na rua à noite vai mudar? Vai demorar para voltar. Vai demorar. Você já, nos primeiros dias que eu estava lá em Israel, a gente andava na rua, você via as pessoas que sempre andavam olhando para frente e começavam a olhar do lado, olhar para trás. Sabe aquela sensação de desconfiança que tem na rua? Além de muitas vezes tristeza. A gente tem aqui no Brasil, né? Exato. Que a gente anda, né? Você anda na rua à noite aqui, você olha 3 vezes para onde você está. Então, essa sensação, exatamente essa sensação. Não tinha essa sensação antes. Não existia isso. Então, é uma coisa que mudou, que quebrou um paradigma e que vai demorar um tempo para se recuperar isso. É uma pena, porque todo mundo que ia para Israel voltava maravilhado. E eu acho que em alguns meses, e por isso que é fundamental acabar com o terrorismo, tanto que seja Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, qualquer um, tem que acabar com o terrorismo para voltar essa sensação muito de tranquilidade, de paz. E eu falo, Israel quer uma vida de paz, que é a vida de família. Se você vê as fotos... Qual o desafio que essas pessoas que vão enfrentar hoje lá? Qual o maior desafio que eles vão enfrentar? As pessoas que foram afetadas, principalmente. Tanto que hoje nós vamos ter um almoço com familiares de reféns que estão vindo aqui para São Paulo, que ontem estavam com o presidente Lula. Não teve muita mídia, mas vamos divulgar isso. Qual a importância deles virem aqui? É muito importante porque o povo brasileiro é um povo pacífico, é um povo do bem, e a grande maioria apoia os direitos de Israel existir e se defender, e é contra terrorismo. Os nossos governantes que não estavam em plena colocação daquilo que é a realidade na faixa de Gaza ou no conflito em Israel. E eu acho importante porque uma vez que os nossos governantes começam a enxergar que tem lado humano dos dois lados, que quando você estupra uma mulher, não importa nem a religião, nem a cor, nem a origem, não importa. É uma mulher. E você tem que ter compaixão para aquela mulher e não tem mas. Porque as pessoas às vezes falam, sim, a gente entende, tá, mas. E aí quando vem o mas, já mata tudo que falou antes. Então não existe mas nessas coisas. E ir para matar criança, e eu falei das fotos, quando tem a troca de prisioneiros com os sequestrados, sai crianças de um lado que vão se abraçar com as famílias, essa é a foto, e do outro lado sai criminosos com sangue nas mãos
que vão lá e sobem em cima de uma caminhonete e todo mundo com raiva, vamos acabar com Israel, vamos matar os judeus e tal. Essa é a foto. Esse é o equilíbrio. Então, a pergunta é, cadê o equilíbrio das pessoas? Avi, ao longo dos meses, voltou uma palavra que eu queria, antes de fazer uma pergunta, que você explicasse para as pessoas, porque muitas vezes elas não entendem. O que significa antissemitismo? Então, antissemitismo, primeiro a palavra veio lá de Noé, filho do Noé. A origem era tipo contra o nome dele. Eu estou te perguntando porque eu também fui estudar para entender, sabe? Porque começou a falar muito, deixa eu ver, para eu não falar bobagem, deixa eu entender. Eu queria que... E ele se divide desde milhares de anos atrás, desde a Babilônia, vamos falar assim, que foi o primeiro império que conquistou aquela área, e aí até mandou os judeus para a Babilônia, para os rios de Babilônia que a gente conhece. Desde aquela época, começou com religião, durante muitos anos, e depois... Que era o quê? Era um ódio de um contra o outro, é isso? É ódio... O antissemitismo é muito... Ou é próximo de ser um sinônimo de ódio? É um sinônimo de ódio. É um sinônimo de ódio. É onde você pega e odeia pessoas por aquilo que elas são. Religião, em muitos anos, depois veio o islamismo numa época, as cruzadas numa outra época, recentemente a gente viu o nazismo, que aí mudou, já não falava de religião, falava de ciência. Por que ciência? Porque os alemães se consideravam a raça superior, e aí os judeus, pela ciência dos alemães, eram uma raça inferior. Os judeus, os negros, os gays. Os ciganos, e aí vai. Todas as minorias. Certo. Porque é mais fácil você odiar uma minoria. A reação deles é mais complexa. Contra uma grande maioria. Judeus hoje no mundo, você tem 15 milhões. Mas por que... De um mundo de 8 bilhões quase. Mas você me corrija se eu estou errado. Mas por que ao longo dos anos voltou a aumentar esse antissemitismo? Então, eu sempre falo que existe, além de tudo, existe ideologias, existe pano econômico, sempre. Os judeus, pelo fato que desde a época que nós citamos, dos babilônios, romanos, que conquistaram aquela terra e expulsaram os judeus para outros lados do mundo, os judeus eram nômades. E como nômades, eles tinham que ter uma possibilidade de vida com coisas que não sejam coisas como terrenos, casas, etc. Porque você amanhã podia ser expulso e você tinha que levar uma sacolinha, a sua bagagem e ir embora. Então, qual foi a forma de se defender? Ouro, dinheiro... E começaram a mexer muito nesse lado de ser. Aí começou banco. Banco era banco da praça, onde os judeus... Então, eu fiz uma pergunta para a minha equipe, se eu estava errado no meu sentimento. Vocês são uma comunidade muito fechada hoje? Meu sentimento é assim, o Avi, se tiver oportunidade, faz primeiro negócio com a Cirela do que com uma construtora brasileira. Existe isso, essa autoproteção? Olha, em algumas coisas sim, em outras não. Você citou o caso de um imóvel... Não era nem isso que eu ia perguntar. Eu acabei de comprar um imóvel do Zarzur, que é árabe, que é libanês. E eu comprei um outro imóvel numa época do Eli. Então, eu moro no imóvel do Eli. Então, eu acho que não é... A gente procura fazer as coisas normalmente que não seja um critério, a não ser de alguém que precisa. Entendi. Se é alguém que precisa da comunidade, a gente sim
Vai lá e faz busca negócio, ajuda. busca ajudar de alguma forma. Exato. E para a gente conseguir se preservar ao longo de tantos mil anos que existe essa religião e esse povo que veio ao mundo, se você olhar no final do dia, a contribuir. Você não vê alguém da comunidade judaica no mundo que vai lá para fazer algum atentado, que vai lá para matar alguém, só porque é muçulmano ou cristão. Não tem isso. O judeu veio ao mundo, o povo veio para tentar melhorar, dar o bem-estar. 26% do prêmio Nobel é do povo judeu no mundo. Por quê? O que o judeu se concentra? Nas universidades, medicina, no bem-estar, medicina, ciência, tecnologia, trazer novidades. Todos nós usamos, até esses que estão na rua contra o povo judeu. São idiotas, viu, Avi? Usa Waze, usa remédios de Parkinson, usa remédios de câncer, usa água em gotejamento na agricultura, usa um monte de tecnologias que nem sabe que veio de Israel. O chip do computador da Intel é feito em Haifa. É feito em Haifa. Então, as pessoas não têm a mínima noção. As pessoas não sabem porque tem um sentimento ruim, né? Eu não entendo isso. Não dá para entender. Você pergunta para as pessoas, muitas vezes, não vou falando de judeu porque não é pergunta, mas muitas vezes, não gosto do fulano. Mas por que você não gosta? Porque eu não gosto. Cara, leva esse sentimento ruim seu para outro lugar. Como que você pode não gostar de uma pessoa, falar que não gosta de uma pessoa e não sabe por que não gosta? Eu tenho sim um pouco, eu falei depois que foi a ciência na época do nazismo e hoje é o Estado de Israel que incomoda as pessoas, que agora é por questão de Estado. Que não de novo, um pano que vem a encobrir uma coisa que não é. É antissemitismo mesmo, é não gostar dos judeus mesmo, porque tem essa sensação, o judeu é aquele branco de olhos azuis, ricos. Tá. Esquece, Israel não é um país branco. A maioria de Israel não é branca. Eu não sabia disso, pode falar. Não é branca. 60% da população de Israel é oriunda ou dos países de norte da África, Marrocos, Egito, Irã, ou de países não brancos. África, temos os etíopes. Em Israel você tem diversas etnias. Todas as etnias. Então, a maioria não é branca. Tem essa sensação porque esses judeus que vieram da Europa. Você acha que a guerra vai aumentar, vai escalonar um pouco mais esse antissemitismo? Você acha que era esse o objetivo do grupo terrorista? O grupo terrorista Hamas fez isso sabendo exatamente para onde ele está indo. Ele fez e a gente pode ver o ciclo desse negócio é exatamente esse. Hamas ataca Israel, Israel revida, tem efeitos colaterais, morre civis que o Hamas usa de escudo humano, o mundo pressiona Israel, Israel assina cessar-fogo. Hamas se arma de novo, ataca Israel, e aí que não vai acabar, a não ser que você acaba com essa estrutura. Por que a faixa de Gaza, desde 2006, que Israel entregou a faixa de Gaza, não virou uma Singapura, não virou uma Tel Aviv? Não vamos longe, vamos lá perto. A densidade popular na faixa de Gaza. A densidade popular da faixa de Gaza é igual à densidade popular de Tel Aviv. Por que Tel Aviv virou uma capital de startup e a faixa de Gaza virou uma capital de ódio? Qual que é a lógica? A lógica. Qual? Tem tudo, tem infraestrutura, tem praia. Seja um paraíso fiscal, faz alguma coisa no outro sentido. O mundo quer ajudar, quer dar uma liberdade para os palestinos viverem naquela área. Muito bom. Todo israelense vai apoiar, todos vão apoiar.
vivendo em paz, reconhecendo que tem vizinho. A gente reconhece que tem vizinho, a gente já demonstrou isso ao longo de muitos anos que dá para conviver junto. Fora o antissemitismo, vamos pular um pouco, mas fora o antissemitismo, qual outros desafios que a comunidade de judeus enfrenta? Eu acho que isso hoje é um principal ponto, que ele tem o lado negativo e ele tem, para a comunidade, também um ponto positivo. Eu sempre procuro ver o lado cheio do copo. O judaísmo sofreu nos últimos anos assimilação. Porque o judeu, por natureza, quando ele vive num local, a gente vive aqui no Brasil, a gente é brasileiro em primeiro lugar. Tá palmeirense, né? Então, a gente primeiro vira um player do lugar que a gente vive. Com todo respeito, aquilo que eu falei. Tem escola, ajuda o posto de saúde, faz 1000 coisas. E eu sou e tem milhares que fazem isso. Então, muitas pessoas que nasceram aqui não fazem, né? Pois é. Muitas pessoas aqui viram as costas para ajudar as pessoas que mais precisam, né? Pois é. Por isso que eu falo, tem exemplos e a comunidade de judeus tem bons exemplos para as pessoas. Tem que olhar a comunidade de judeus de uma outra forma. Não só é isso, o branco, olho verde e rico. E outra, ser rico não é pecado, né? Então tem ser rico legitimamente, trabalhar. Lá, 26 anos, criou uma empresa. Exato. Começamos de zero. Não caiu do céu, não é? Não caiu do céu. Hoje damos quase 1000 empregos diretos, 3.000 com muita. Então, é isso que a gente busca na nossa vida. E eu espero que a gente dê esse exemplo para os outros também. Então, teve essa assimilação ao longo desses anos. E com essa onda toda de antissemitismo, o que acontece? Muitos jovens que eram afastados, que eram totalmente... falaram, eu sou judeu porque eu nasci judeu, voltaram aos meios da comunidade. Eu sempre falo isso. Não espera que alguém venha no seu ouvido e fala para você, você pode falar o que você quiser, se esconder, você é judeu. Então, se orgulha de ser judeu. É isso. Assume que você é judeu. Tem dificuldade. Tem que ter orgulho das origens. Exatamente. Você tem que ter o orgulho, você tem que sair com o seu Magen David, quem usa kippah, tem que sair. Não tem que ter vergonha e não tem que se esconder. Você sabe que eu tenho uma... Você fala, eu tento puxar de dentro assim, porque eu não consigo ter o antissemitismo, sabe? Principalmente está falando de judeus, né? Mas antissemitismo pode ser de um monte de outras coisas. Né? Eu não consigo olhar vocês diferente, vocês como sendo pessoas do mal, olhar porque é rico, eu não gosto porque é rico. Eu não consigo entender, eu tento muitas vezes entender esse sentimento, né? Eu acho que eu tenho um pouco do sentimento de inveja. Eu sou um negócio assim que torço para amigo dar certo, torço para as pessoas dar certo, torço para o inimigo dar certo também, porque também ele abre caminho, eu me espelho. Eu não consigo entender esse antissemitismo. Não sei se foi minha educação também. A educação é um caminho para diminuir isso? Sem dúvida, mas eu volto a dizer, o povo brasileiro, na essência, é um povo bom. É um povo, na essência, que é um povo que é solidário, que entende, que tem um discernimento. Na maior parte dele é. Tem alguns que são levados, às vezes, por bobagem e tal. Espírito fraco. E eu vou te falar mais. Muitas se falam, os judeus ricos, tal. O dinheiro do petróleo é muito maior de todo o dinheiro que os judeus têm. Se você pega o Catar, os bilhões de dólares que eles esbanjam no mundo... Ou você acha que, nosso país do futebol, você acha que a Copa do Mundo do Catar é porque Catar tem um baita time de futebol? Ou tem uma liga sensacional de futebol? Espera aí. A gente fecha os olhos.
Porque ela compra um time na Inglaterra, compra um time na Espanha, compra um time na Alemanha. É só o caminho do dinheiro. Segue o caminho do dinheiro que você vai talvez entender alguma parte desses ódios, alguma parte dessa implantação de ódio que se criou. E se eu toco no Catar, é muito importante colocar que essa é a maneira de eles se defenderem. Porque é um país, é um ovo, Catar. São 300 mil pessoas. No país vivem 3 milhões e 300, 3 milhões são contratados de outros países para trabalhar nas obras do Catar, que trabalhavam de maneira escrava na Copa do Mundo para montar os estádios e que trabalham até hoje lá. São 3 milhões para 300 mil catarenses. E você acha que a educação... tem como a educação diminuir esse antissemitismo? Como que a educação pode ajudar nisso? Sim, mas você tem que começar isso nas escolas e, infelizmente, nós temos hoje um problema básico, não é só de antissemitismo, nós temos problemas de valores nas escolas. E isso que a gente tem que começar a trabalhar. Sou primeiro defensor de todos os direitos humanos de todo mundo. Mas você tem que expor crianças para todas as possibilidades. E não só para um lado. E isso é um problema, porque quando vem a polarização que nós temos, esquerda, direita, o que acontece? Até criar uma confusão, porque vem um governo de direita, leva tudo para a direita. Ensino, as coisas. Vem governo da esquerda, leva totalmente para a esquerda. Uma criança fica totalmente sem saber para que lado vai. A gente tem que dar, pelo menos para eles, a possibilidade de escolha. Então mostra tudo que tem e deixa ela escolher. Escolher o gênero dela, escolher exatamente. Tem alguma iniciativa eficaz nesse sentido? Alguma experiência nesse sentido de diminuir, de demonstrar que o lado do bem é olhar as pessoas de forma igualitárias, mesmo com etnias diferentes, educação? Você tem alguma experiência que você pode destacar? Olha, tem uma experiência tal local que... Sim, tem. Tem aqui no Brasil, tem no mundo. Tem o Instituto Shimon Peres, que eu trabalhei muito na época da presidência da Hebraica, onde tem a convivência entre povos. É um instituto que se criou e a gente trouxe para o Brasil pessoas de tanto muçulmano, judeus, cristãos, e fizemos vários eventos, inclusive um jogo no Palestra. Paulo Nobre, obrigado, que na época ajudou a gente a fazer um jogo entre palestinos, crianças palestinas e judias que vieram de Israel, e fizemos aqui uma campanha. Aqui tem um movimento pela paz, onde está comanda isso o Alexandre Chad, junto com várias personalidades, tanto da comunidade árabe como da comunidade judaica, e estamos fazendo corrida pela paz todo ano, estamos fazendo eventos, tanto que eu vou citar até Haifa de novo, onde semana passada, numa mesquita de Haifa, mais de 1.500 pessoas, metade judias, metade árabes, foram fazer um ato em conjunto em Haifa, no meio da guerra, para mostrar que a convivência é viável. Então, existe N casos no mundo, sim, só que a gente tem que parar com esse ódio. E eu falo de novo, ódio em geral, porque semana passada eu recebi aqui a Pilar Raola, que é uma espanhola, uma jornalista, e ela teve aquela frase do canário na mina de carvão. O canário na mina de carvão é uma maneira que se usava canários em gaiola na época passada na África, para descobrir quando a mina está contaminada. Botava os canários, se o canário morria ou começava a passar mal, se sabia que está contaminado e tem que tirar as pessoas de lá.
Ah, não sabia disso. E ela chamava os judeus do canários da mina de carvão do mundo. Quando começa esse ódio, quando começa essa perseguição, é que o mundo está enfermo, é que o mundo está doente. Porque não acaba com os judeus. Isso sempre começou assim. Começava com os judeus, mas não acabava com os judeus. O recado de uma jornalista dessa, vou dar o exemplo dela, porque vários outros que nem as pessoas não sabem, mas pelo menos você me contou na época, que você queria ter ficado em Israel para poder ficar junto com a comunidade, mas aí seus filhos e você decidindo que você voltar para o Brasil justamente para fazer o que você fez, ficar indo dar entrevista para contar a versão real e a história real, né, de Israel, do que estava acontecendo. O seu recado e o recado dessa jornalista atingem as pessoas, você acha? Sem dúvida. Sem dúvida. E nós temos nessa época botar as caras. Até o pessoal fala para mim, você virou blogueiro agora. Virou blogueiro. Não eu abro meu Instagram, tá lá você dando recado todo dia, pô. Então, eu nunca postei uma foto. E você grava aqui, né? Gravo aqui e nunca postei uma foto. A única foto que eu postei na minha vida foi com Shimon Peres, que para mim é um exemplo da luta pela paz no mundo. Então nunca postei, mas quando começou a guerra e com as entrevistas e as coisas, eu decidi que é importante botar a cara. Primeiro, dar um exemplo em botar a cara. E segundo, passar informações. Eu estou tentando só passar informações, não tentando fazer lado de ninguém, mas passar as informações para as pessoas poderem se julgar para que caminho elas vão escolher e andar. E aí eu comecei a gravar essas informações. Então eu acho que tanto as entrevistas, esse papel, trazer gente, a gente trouxe semana retrasada o filho do Hamas, que é o filho de um dos criadores do grupo Hamas. Mossab Hassan Youssef. Mossab Hassan, que é o filho do Sheikh Hassan Youssef. Ele escreveu um livro, Filhos do Hamas, né? Filho do Hamas, que conta a trajetória dele dentro do Hamas até 18 anos. Você só convidou o Paulo Matias. Só convidou o Paulo Matias, tudo bem. Eu convidei toda a mídia. Convidei toda a mídia e eu acho que foi um evento e a repercussão na mídia brasileira em geral foi muito importante. Porque esse o filho do Hamas, ele conta, ele foi um espião de Israel. Depois de crescer, ser o líder da juventude Hamas durante alguns anos, fazer tudo que o Hamas faz, entender toda a máquina do Hamas. Então, não tem ninguém que pode falar com propriedade de que acontece lá dentro como ele. Ele conta justamente a forma de agir do Hamas, não é? Exatamente. Ele conta da barbárie que eles fazem entre eles, um com o outro, com os palestinos. Quantos palestinos eles não matam? Até hoje. Se você vai hoje na faixa de Gaza, se o cara não serve de escudo, eles matam. Se o cara quer pegar alimentos da ajuda humanitária, eles matam. Não tem problema para eles. Se um desses bobalhões que vão na Paulista segurando a bandeira do Hamas, né? Que devia ser, inclusive, proibido, porque o Hamas é um grupo terrorista. Crime. E é crime isso. Sabe? E ainda colocam a polícia para acompanhar, avisando. É grupo terrorista, não tem que ter polícia protegendo, tem que ter polícia prendendo essas pessoas. Mas, vamos lá. Você acha que essas pessoas que impunham essa bandeira, se tivessem assistido a palestra do Mossab, teriam, no mínimo, vergonha na cara ou mudado de opinião? Eu não sei vergonha na cara, mas eu acho que talvez numa parte deles ia fazer pensar. Isso que a gente tem que provocar nas pessoas, pensar. Porque se vai no automático, as pessoas pegam bandeira, põem faixa, põem camiseta, eles nem sabem o que eles estão. A bandeira do Hamas fala que só a religião islâmica que pode prevalecer no mundo. Então, um cara cristão vai na Paulista com essa camiseta,
que só tem Deus único dos muçulmanos? E aí depois sai de lá e vai para a igreja? Que sentido? Então ele não entende o que ele está fazendo. Então se a gente não provocar nas pessoas o pensamento, não vai acontecer nada. Eles vão continuar nesse automático, defendendo causas que não faz sentido. Como é que um cara de LGBT vai na Paulista defendendo Hamas, que pega o primeiro LGBT que vai entrar lá na faixa de Gaza, vai ser pendurado no primeiro poste lá. Não gosto de negros, não gosto de negros. LGTB. Direitos da mulher, cadê? Direitos da mulher. Cadê as mulheres que defendem os direitos da mulher falar nesse caso? Manda assistir aquele filme que você assistiu de 41 minutos, quero ver. Você tem vergonha na cara de sair defendendo. Porque se sair defendendo, realmente tem um problema. É problema. Eu vou falar, tem problema mental. É problema mental, problema de caráter, problema de entender a sociedade. Ou problemas de interesses. Só se for. Avi, você é líder empresarial, líder de organizações. O que você se vê ou o que você gostaria de deixar de exemplos para as gerações futuras? Eu vou dar um exemplo aqui do Beit HaLochem. Beit HaLochem é uma startup israelense que eu falo, de tratar do ser humano. Nós tratamos de feridos de guerra, de atentados, em centros de reabilitação em Israel, onde hoje estamos tratando de mais de 50 mil pessoas, com a previsão, infelizmente, nos próximos 6 meses, de receber mais de 6 mil novas pessoas, no mínimo. E aí é um recado importante de dar. Não são só judeus. São muçulmanos, são cristãos, são drusos, de todas as etnias. Quem sofreu vai ter todas as possibilidades de se reabilitar fisicamente e mentalmente. Saúde física, saúde, mental. Pós-trauma. Estamos tratando quem vai ver isso. Só para ter, não sei se você pode falar, para ter uma dimensão. Quantos veteranos são? Hoje estão 50 mil. 50 mil. 50 mil de todas as guerras e atentados. E está indo nos próximos meses para 56, 58 mil, que vai por conta de que aconteceu. Quem esquece, tem árabes que sofreram também nesses atentados, que estavam lá e também foram ou feridos ou mortos. Mulheres árabes estupradas também. Não foram só judeus. Tinha mais de 30 nacionalidades. Não são só israelenses que estavam na festa pela paz. Então, as pessoas não se informam para saber, para ter essa noção. Então, o que a gente está tentando é dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade daquele que deu parte da vida dele ou parte do corpo dele, pessoas que perderam pernas, mãos, visão, queimadas. Quem entra nos centros de reabilitação só pode sair chorando, e essas pessoas voltam para a vida. E qual que é o nosso papel nisso? É voltar e dar para eles uma vida digna. 70% dessas pessoas voltam para o mercado de trabalho. Isso até em números de mercado normal já é um número extremamente alto. E aí eu conto um caso que veio o presidente dessa entidade nos Estados Unidos, que trata dos veteranos de guerra. Ele perguntou para nós, quantos se suicidam por dia aqui? Dos feridos, dos veteranos. Tá? A gente falou, como assim por dia? Falou, não, quantos por dia? Falou, não, você está falando por ano, né? Não, por dia. Não, por ano aqui nós temos 3 casos, 2 casos, e dependendo, às vezes não é nem disso, não é possível. Quanto nos Estados Unidos você imagina que se suicidam? Sei lá. 23 por dia.
por dia? Ele falou, como é que vocês fazem isso? A gente falou, nosso exército é a nossa família. Quem está lá é alguém da nossa família, da família dos nossos amigos, defendendo a nossa existência. Não é um cara que foi para Vietnã, um cara que foi para atrás para o Iraque. Não são essas pessoas. Então, essas pessoas, quando voltam daquelas guerras de lá para os Estados Unidos, eles têm um desafio enorme, porque a sociedade não entende. Israel não. É normal. Infelizmente, é normal que um cara sem perna faz parte de um trabalho como outro. É normal. É a nossa vida. Para encerrar, quais os planos futuros e os projetos que o Avi ainda quer realizar? Principal objetivo hoje que eu tenho em todos os lugares que eu trabalho é trazer as novas gerações. É a sucessão. Nós temos uma frase que fala ledor vador, é de geração em geração. Chega uma hora que você tem que começar a passar para as próximas gerações os trabalhos, as iniciativas, as coisas de fazer. E isso que eu contei ontem no carro é um pouco disso. É um pouco disso, né? É que a gente consegue transmitir valores. E o valor que a gente quer transmitir é a paz, é o amor, é a convivência em família, é a convivência social saudável das pessoas, pregando pelos valores certos e não pelos valores errados. É isso que a gente quer. Não a violência, a qualquer violência. Todas a gente tem que abominar. E a gente tem que buscar um caminho de convivência. Esse negócio de terras, de estados, é um negócio recente. Vamos parar com isso. A gente pode viver em convivência com vizinhos, como a gente vive no prédio. Amanhã no prédio você vai falar, a partir do 3º andar eu não posso viver com quarto, porque esse andar não... Gente, vamos voltar para o mundo real, vamos voltar para o mundo que a gente está buscando há tantos anos. A humanidade está indo para o caminho oposto. Se nós não vamos se ligar, bate na nossa porta. Não é lá no Oriente Médio, a gente vê agora aqui Venezuela, mas não é. Bate na nossa porta amanhã. A gente tem que começar a mudar aqui a chave para a gente ter um mundo melhor. Avi, obrigado, cara. Pô, adorei. Foi esclarecedor, você é didático. A gente eu tentei trazer de uma forma mais leve tudo o que está acontecendo, explicar um pouco o contexto de tudo e você, pô, adorei. Não, é fácil fazer isso com você. Avi, obrigadão. Obrigadão, valeu. E obrigado por você que nos acompanhou e nos prestigiou no episódio de hoje. Não se esqueça, se inscreva nas nossas redes sociais e clique e se inscreva no nosso canal. Forte abraço!